Depois. Bom, quando vocês jogam aí, eu vou explicando aqui. Chupa aí, direto. Bom, olha só. Gestão de configuração. Segundo Pressman, é um conjunto de atividades projetadas para controlar as mudanças pela identificação dos produtos do trabalho que serão alterados, estabelecendo um relacionamento entre eles, definindo o mecanismo para o gerenciamento de diferentes versões desses produtos, controlando as mudanças impostas e auditando e relatando as mudanças realizadas. Enfim, ou seja, ninguém entendeu nada ainda. Trocando em miúdos. Gestão de configuração. O que eu controlo quando eu verifico, quando eu faço a gestão de configuração? O que foi alterado, o que mudou, quando mudou, por que mudou, quem mudou e se podemos reproduzir essa mudança. Ou seja, mais ou menos o que a gente viu anteriormente. Só que a gente está falando de um nível, não só de versão de arquivo, mas versão do software. Certo? Então, a coisa é um pouquinho mais abrangente aqui. Quando a gente fala de gestão de configuração, nós estamos falando de 4 funções básicas: identificação, documentação, controle e auditoria. Certo? O TFS, vamos ver aqui, o que ele oferece para a gente na questão de gestão de configuração. Quando a gente fala de identificação, a gente tem uma ferramenta que é o View History. Com o View History eu consigo ver todas as mudanças que foram feitas naquele arquivo ao decorrer do tempo. Quem executou e quando executou. Certo? E o que foi alterado. Tá? Então eu dou um View History num arquivo, ele me traz todos os usuários que alteraram, a data, a mudança que foi feita, se é edit, se é create, se é delete, certo? O caminho e o comentário que foi feito no check-in. Ok? Beleza. A gente tem uma função chamada compare. Certo? O compare, eu consigo comparar as versões dos arquivos. Então eu tenho uma versão no servidor e eu tenho uma versão local. Quais são as diferenças entre a versão do servidor e a versão local? Ah, detalhe. No history, eu consigo comparar também. E aí eu consigo pegar uma versão qualquer do arquivo e comparar com a atual. Certo? Inclusive eu posso comparar até versões do history. Não precisa ser necessariamente com a minha versão atual. Então eu posso pegar uma versão de 2 meses atrás e uma versão de 1 mês atrás e comparar as duas. No compare, ele faz isso automaticamente com a última versão que está no servidor e a minha versão que está local. Tá? Você clica em compare, ele vai falar qual que é a fonte, qual que é o target. Então a fonte é a que está no servidor. O target é a que está local. Na verdade, você pode alterar a versão que você vai fazer a comparação. Você pode pegar uma outra versão. Tá? E aí está uma telinha do compare. Tá? Então, o que está na sua máquina fica em verde, do lado direito, o que está na máquina do servidor fica em verde do lado esquerdo, o que está conflitando fica em vermelho. Tá? Beleza? Quando fazemos uma alteração importante, quando geramos um entregável, quando qualquer evento significativo é realizado no código, é uma boa prática etiquetar a versão.
Então nós já passamos para os labels, certo? Eu não vou demorar muito porque tem bastante coisa para mostrar. O label é uma etiqueta que colocamos no código-fonte para delimitar a versão. Por exemplo, entrega da versão 2.1 ao cliente, ou finalização da sprint em 18/6/2012. Tá? Então, quando eu tenho uma versão, bom, beleza, fechei um pacote, você vai lá e etiqueta, coloca um label. Você fala versão Marshmallow, São Paulo. Certo? Versão 1.5 entregue para o cliente. Coloca uma etiqueta. Certo? Para adicionar uma label, utilize a opção Apply Label na pasta que deseja etiquetar no Source Control. Você vai na pasta Advanced Apply Label e aí você, abre a telinha do New Label, coloca lá o nome da label que você quer, o comentário, certo? E cria. A vantagem de se etiquetar o código é que se pode identificar facilmente uma versão, podendo inclusive usar essa label para trazer aquela versão toda para o repositório local. Então, por exemplo, eu tive um problema, tem um cliente meu que usa a versão 1.1. Pô, já estou fazendo a versão 1.4. Mas o cara não quer fazer upgrade, ele achou um bug na 1.1. Porra, eu preciso então baixar o 1.1 e corrigir esse bug. E fazer a versão 1.1.1. O que eu faço? Vou na label, mando ele baixar a versão da label, faço as correções que tem que fazer, dou um check-in separado, eu já vou mostrar isso, e coloco uma etiqueta lá, versão 1.1.1. Direto aonde? Direto no trunk. Na verdade eu vou explicar Brent para fazer isso, né? Na verdade o certo é você fazer isso com Brent, que eu já vou explicar. Tá? Mas a label eu posso pegar uma versão qualquer e baixar. Toda para minha máquina. Tá? Eu posso procurar uma label. Eu coloquei aquela label que eu criei, V1.0, primeira experiência externa, utilizando bateria e tal. Tá aí, Certo? Aí eu posso pegar essa label, baixar, deixar lá. Tranquilo. É um fechamento de versão. Fala, isso aqui eu estou envelopando, tudo que eu fiz até agora, até aqui, tem esse nome. Daqui para frente é outro nome. Bom, então eu vou falar agora de configuração de software. Que é mais ou menos a mesma coisa, só que num nível mais avançado. Dá-se o nome de configuração de software ao estado em que o sistema encontra-se em determinado momento. A linha de base, conhecida como baseline, de um sistema, é o ramo, né, ou trunk, da configuração que determina qual será a base, a fonte, de todas as outras versões. Então, é como se fosse o seguinte. Eu tenho aqui a minha versão 1.0. Etiquetei ela lá. Certo? Em um determinado momento, o cliente chega para mim e fala, mano, a versão tá legal, beleza, mas eu quero que você faça uma alteração. Vou te pagar para você me fazer uma alteração. Falar, beleza, então. O que eu vou fazer? Eu vou criar um ramo. Eu tenho o meu ramo principal, que é esse, tá? Da versão 1.0. Então tem um determinado ponto no tempo que eu vou fazer uma alteração. Então eu crio um novo ramo. Um ramo de desenvolvimento. E aí eu começo a desenvolver a versão 1.1. Certo? Beleza. Só que aí chega um dia
e um cara fala, mano, você não sabe, cara. Achei um bug na tua versão. O cara que eu estou usando, que está em produção, está com bug. Então reporta o bug para mim, cara. O que você vai fazer? Você vai corrigir o bug. Vai gerar uma outra versão. Versão 1.0.1. A correção do bug. Certo? Beleza. Em paralelo, você está desenvolvendo a linha verde, a linha da equipe de desenvolvimento. A linha vermelha é a linha da equipe de correção de bugs. Tá? Em paralelo, a equipe de desenvolvimento está desenvolvendo a nova funcionalidade. Aí a equipe de bug fala assim, mano, fechamos, testamos, a versão 1.0.1 está pronta, beleza. Eu vou colocar em produção. Coloquei em produção. Aí, depois disso, a equipe de desenvolvimento fala, mano, a versão 1.1 tá pronta. A gente já testou, tá tudo certo, só colocar em produção. Aí você fala, beleza, só que a versão que está em produção não é a 1.0 que vocês usaram de baseline. É a 1.0.1. Ah, então o que a gente faz agora? Joga fora a alteração? Não. Você faz um merge. E gera a versão 1.1.1. Quer dizer, não é nem a 1.1 que estava lá em cima e nem a 1.0.1 que estava aqui embaixo. Você juntou as duas versões. Certo? Isso é controle de configuração. Tá? E aí, ó, mais pra frente o cara fala, agora eu quero uma outra alteração. E por aí vai. Então perceba que a gente tem uma baseline, que é a azul, aí um trunk, um ramo, que a gente chama de branch, que é o de desenvolvimento, e um outro branch, que é o de bugs, de correção de bugs. Tá? Esse é um exemplo, geralmente não é assim que funciona, em algumas empresas mas funcionaria se a gente usasse esse modelo. Tá? Porque o software nunca vai de desenvolvimento para produção, né? Tem sempre a homologação antes. Então, ó. Mais ou menos. Eu sei bem do que vocês estão falando. Bom, então olha só. Eu tenho 3 branches aí, 3 ramos. O main, que é o baseline, que a gente chama de trunk. O de desenvolvimento e o de ocorrências, que eu chamei ali. A gente vai usar esse exemplo quando eu for fazer a demo. Tá? O conceito de versões paralelas pode ser obtido através da inclusão de branches nas pastas do source control. São os ramos. Certo? Cada derivação da baseline pode se tornar uma branch, ou seja, um ramo, uma derivação do tronco principal do código. Quando uma branch é criada, ela conhece o tronco que a originou, permitindo que seja feita a mesclagem ou merge com o código do tronco. Então, quando eu crio uma branch, ela sabe que ela veio daquele trunk. Aí eu sei que eu vim da pasta tal. Aí, quando voltar, eu vou fazer merge para a pasta tal. Então, vou mostrar essa estrutura aí para vocês.